A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Efésios, lembrando a você que esse é um estudo que foi direcionado para os pastores e certamente Deus tem algo a realizar nas nossas vidas com todo o conteúdo espiritual que essa carta tem. Na primeira aula, na aula introdutória, Fátima, ela falou sobre essa carta no sentido de que é uma carta madura. É uma carta escrita, podemos dizer assim, na maturidade cristã do apóstolo Paulo, porque ele também cresceu em graça e em conhecimento. Então, essa carta aos Efésios, ela tem muita riqueza espiritual para nós. Tanto é verdade que nós já comentamos aqui, nas ministrações, nas aulas anteriores, sobre esta carta, que a carta aos Efésios, ela começa falando de bênçãos espirituais e ela termina também nos lugares celestiais. A nossa compreensão das coisas celestiais, que também é uma preocupação de Paulo, é fundamental para que a gente possa exercer plenamente a fé no Senhor Jesus, viver, desfrutar o melhor que Deus tem para nós já nesta vida. Ainda que o melhor que Deus tem para nós não se limita a este tempo de existência humana que nós temos, o melhor que Deus tem para nós ainda está por vir. Mesmo assim, Deus tem também o melhor para nós já nesta vida. É possível que a gente desfrute do melhor que Deus tem para nós ainda nesta vida. É possível. Por isso é que nós precisamos nos conectar com as bênçãos espirituais que já estão disponíveis. Não abrirmos mão delas, vivermos elas com toda a intensidade. Amém? Então nós vamos fazer uma oração inicial para a gente dar continuidade ao estudo do capítulo 2 da carta aos Efésios. Amém? Eu vou aqui fechar os meus olhos, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós pedimos, Pai, que todas essas riquezas celestiais, elas sejam compreendidas pelo Teu povo, pela Tua igreja, também por mim, de tal maneira, Pai, que nós possamos experimentar Deus da forma mais profunda que está ao nosso alcance já nesta vida. Pedimos assim o Teu auxílio, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amados? Nós vamos recomeçar o estudo do capítulo 2 da carta aos Efésios nesse ponto. Nós iniciamos, na última ministração, a penúltima sessão de estudo, que se refere aos versículos 11 a 18. E fizemos a leitura e o estudo até o versículo 14. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos fechar esta sessão, que é a penúltima sessão. Nós vamos estudar, meditar a palavra de Deus, dos versos 15 ao verso 18. É isso que nós vamos fazer hoje. E aí, finalmente, no próximo estudo, nós vamos estudar do versículo 19 até o último versículo, e aí fecharemos todo o capítulo 2 aos Efésios. Amém? Você pode dizer assim: por que que o estudo ficou tão analítico? Por que que nós estamos nos aprofundando no capítulo 2 desta forma, em tantas ministrações, em tantas aulas?
Interessante, esta semana eu estava ouvindo um homem de Deus dizer o seguinte, que ele ficou 2 anos, ele era o responsável, o líder espiritual responsável pela igreja dele, lá nos Estados Unidos, e ele ficou durante 2 anos ministrando, pregando somente os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, todos os domingos durante 2 anos. Nós não vamos chegar a tanto, amém? Na próxima semana a gente fecha o capítulo 2 aos Efésios. Mas é só para te dizer o quão rica é a palavra de Deus. Como a gente pode explorar a palavra de Deus e extrair todas as riquezas que a palavra de Deus nos proporciona. Eu quero ler também com você, e aí eu vou pegar a NVI. Abre para mim, projeta, por favor, Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Eu estou aqui com a versão NVI. Leia comigo, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Uma das coisas que Paulo ora, eu não sei se você lembra, mas Paulo ora por sabedoria espiritual para o pleno conhecimento de Deus. Mesmo que ele tenha reconhecido que pela riqueza da graça de Cristo, sabedoria já tenha sido derramada na igreja. Vamos ver isso? Está lá em Efésios capítulo 1. Aí eu volto para Almeida Corrigida e Fiel. Efésios capítulo 1. Lá no verso 8, Efésios capítulo 1, verso 8, Paulo escreve assim para a igreja de Éfeso: que ele quem? Cristo, fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Mas olha como Paulo vai orar a partir do verso 17 do mesmo capítulo. Paulo vai orar assim, a partir do versículo 17 do mesmo capítulo. É uma oração que Paulo faz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Não sei se você lembra, mas na aula introdutória que Fátima ministrou, ela dá uma definição muito interessante. Ela fala que sabedoria é a aplicação do conhecimento. Quanto mais do conhecimento da palavra nós tivermos e soubermos usar, soubermos aplicar, mais enriquecidos na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, na nossa vida de amor, nós seremos. Então, essa é uma boa explicação, uma boa justificativa para a gente estar ministrando o capítulo 2 de Efésios em vários domingos. Tem riqueza de Deus para nós. Tem algo que Deus quer fazer. Deus quer nos ensinar a aplicar todo o conhecimento que vem da palavra dele para nós desfrutarmos como igreja, como corpo de Cristo. Então vamos continuar? Vamos continuar do versículo 15. Esta é a penúltima sessão do estudo do capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos ler lá o versículo 15, versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Bom, a primeira coisa aqui que eu comento com você é que
Cristo Jesus, ele desfez a inimizade. Esta inimizade do versículo 15 era a inimizade que havia entre judeu, isto é, quem da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, das 12 tribos, daqueles que tinham que guardar a lei conforme Moisés havia passado para eles as instruções de Deus. Então, havia uma inimizade entre judeus e os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Havia uma inimizade entre eles, até mesmo uma espécie de orgulho religioso entre um povo que servia a um Deus, os judeus, e um povo que servia a vários deuses estranhos, os gentios. Aquela sociedade greco-romana daqueles dias, né? Eles tinham vários deuses. Então, havia uma inimizade entre eles. Um dos povos, os judeus, eles tinham condição de conhecer a Deus. Eles tinham condição, mas ainda assim, eles não conheciam a Deus perfeitamente, mesmo tendo as instruções de Deus. E os gentios, eles não tinham nada. Nós já comentamos aqui, o povo gentio era um povo sem Deus no mundo, sem esperança, sem aliança, sem nada. Então havia esta inimizade. Mas o verso 15 diz que Cristo Jesus, na sua carne, ou seja, no seu corpo humano, na sua vida humana sem pecado, é isto que significa na sua carne. Na vida humana de Cristo sem pecado, ele desfez esta inimizade entre judeus e gentios. Esta inimizade, ela está representada religiosamente na lei dos mandamentos. Lei dos mandamentos, essa lei dos mandamentos é a lei que Moisés deu, que Deus deu a Moisés e Moisés transmitiu ao povo judeu, né? A lei dos mandamentos. Esta lei, ela consistia em ordenanças. Só que com relação a essa lei dos mandamentos, eu queria fazer um primeiro comentário, que é o seguinte: na verdade, quando Deus deu a lei para os judeus, Deus sabia que a lei ela não iria promover mudança interior. A lei, ela era um comando de fora para dentro. Só que nós sabemos que o homem, ele não pode ser mudado de fora para dentro. Não há como você mudar a natureza humana através de manual, através de ordenanças, através de circulares, através de estatutos. Não há como você mudar a natureza humana de fora para dentro. A verdadeira mudança que acontece na vida do ser humano é a mudança de dentro para fora. Esta é a verdadeira mudança. E aí, nesse sentido, Cristo desfez esta diferença que havia entre judeu e gentio. Nenhum dos dois conseguia viver uma vida modificada que pudesse agradar a Deus. Nenhum dos dois. A única forma de tanto judeu quanto gentios viverem uma vida que pudesse agradar a Deus seria se Deus fizesse alguma coisa por eles. E aí o texto diz assim, que Cristo desfez a inimizade na sua carne, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Ou seja, Cristo Jesus, na nossa Bíblia, ele é aquele por quem se criaram todas as coisas. Mas olha só que interessante. Ele criou algo novo. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Olha o que está escrito. Projeta lá, Almeida Corrigida e Fiel. Olha o que diz.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, então ele fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que foi criado sem que ele tivesse participação. Só que ele cria mais uma coisa. Ele cria algo novo. Volta lá para o texto. Volta lá para o verso 15. Olha o que Cristo cria. Olha a novidade. Olha o que Cristo vai criar. Volta lá para Efésios, capítulo 5, verso 15. O slide anterior. Olha o que diz. Para criar em si mesmo. Então Cristo vai criar em si mesmo uma nova coisa. Que nova coisa é esta que Cristo vai criar? Ele vai criar um novo homem. Um novo homem. Que novo homem é este? Nós já fizemos um comentário anterior sobre isso. Esse novo homem é um novo homem coletivo, é um novo homem comunitário. É o que a Bíblia chama de nova criatura. Em outros textos, a Bíblia chama de nova criação. Projeta para mim aí, Gálatas capítulo 6, versículo 15, na versão NVI. Gálatas capítulo 6, versículo 15, na versão NVI. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Em outras traduções, em outras Bíblias, por exemplo, na Corrigida e Fiel e em outras Bíblias, está escrito nova criatura. Mesma coisa, nova criação, nova criatura. Projeta agora, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Projeta na Almeida Corrigida e Fiel. Olha o que diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, é isto que Cristo criou. Cristo criou um novo homem. É uma nova criação. É uma nova criatura. É um homem coletivo, onde Cristo Jesus é a cabeça deste novo homem, que na nossa Bíblia também é chamada de corpo de Cristo, que também é conhecido na nossa Bíblia com o nome de igreja. O que é a igreja? A igreja é um novo homem coletivo. A igreja é uma nova criação. A igreja é uma nova criatura. A igreja é um projeto eterno de Deus que estava oculto em mistério, mas que, principalmente e primeiramente para o apóstolo Paulo, este mistério foi revelado. Então, o que eu sou? O que você é? Você faz parte de uma nova criação. Você faz parte de um novo homem. Você quem? Você que creu em Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É somente aquele que creu em Jesus. Quem crer em Jesus passa a fazer parte de um novo homem, uma nova criação, uma nova criatura. É isto que nós somos. Cristo criou em si mesmo este novo homem. Paulo, em outra carta, Paulo vai explicar que a igreja é o corpo de Cristo e nós que fazemos parte deste corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Então, esse é um novo homem. Paulo explica que Deus fez essa aproximação entre dois povos que viviam uma cultura religiosa completamente diferente. Fez isso em quem? Fez isso em Cristo Jesus. Versículo 15, portanto, fala
de uma inimizade entre dois povos que agora não existe mais, desde que eles estejam convertidos a Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque a nossa irmandade, a nossa fraternidade é em Cristo Jesus. Eu mostrei para você, num desses domingos anteriores, um slide onde o Papa ele faz uma visita lá no Oriente Médio. E ele diz, para uma religião que não crê em Jesus como nós cremos, que ele diz para esta religião que todos nós somos irmãos. Mas a irmandade que existe na Bíblia é a irmandade daqueles que estão na mesma família de Deus. Quem são aqueles que estão na mesma família de Deus? São aqueles que fazem parte desta nova criação, desta nova criatura, deste novo homem coletivo, onde uns são membros dos outros, onde Cristo é a cabeça. Esses são filhos de Deus, estes são irmãos. Amém? Então vamos lá. Vamos para o versículo 16. No versículo 16, se no versículo 15, Paulo explica que a inimizade entre povos com culturas, aprendizados religiosos diferentes, a inimizade foi desfeita pela vida de Cristo, porque ele evangelizou a paz. No versículo 16, Paulo vai falar de uma outra inimizade que foi desfeita. A inimizade que foi desfeita é a inimizade do ser humano com o próprio Deus. Olha o que ele diz no verso 16. E pela cruz, reconciliar ambos quem? Judeu e gentio. Uma vez que o judeu se convertia e o gentio se convertia, eles passam a ser ambos um novo homem. Este novo homem, pela cruz, ele foi reconciliado com Deus, em um corpo, como nós já falamos, matando com ela as inimizades. A cruz de Cristo matou as inimizades que nós tínhamos com Deus. Pelo sangue de Cristo, agora nós podemos nos aproximar de Deus. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. E isso foi feito no sacrifício, na cruz do Calvário. As inimizades que havia entre o homem e Deus foram desfeitas na cruz. Quando nós cremos em Jesus, nós nos apropriamos desta realidade. Nós não podemos dizer, como existe uma doutrina chamada de universalismo, que diz que, como Cristo já morreu na cruz, toda a humanidade foi salva. Esse ensino não provém de Deus, esse universalismo. Aquele que é salvo é aquele que crê no sacrifício de Jesus. É aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Esse sim, este foi reconciliado com Deus. Em um só corpo, é um novo homem coletivo. Isso foi feito na cruz do Calvário. Então, todas as inimizades, elas ficaram para trás. Olha o que Paulo fala. Vamos lá, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5. Coloca a versão Almeida Corrigida e Fiel, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 18. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, vai dizer assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Continua. E nos deu o ministério da reconciliação. Pode projetar mais um versículo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é a palavra do perdão.
é a palavra que a gente leva como igreja para evangelizar este mundo. É a palavra da reconciliação. É dizer para este mundo que na cruz do Calvário, o homem é reconciliado com Deus. Todas as inimizades são desfeitas. E o verso continua dizendo, não precisa projetar, eu vou ler aqui. Diz assim, no versículo 20, ainda de 2 aos Coríntios, capítulo 5. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Só até aqui. Nós somos agora embaixadores da parte de Cristo. Agora nós somos representantes da mensagem do Evangelho que salva. Do Evangelho que anuncia o perdão dos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho. Em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Esta é a mensagem central do Evangelho. É assim que as inimizades entre o homem e Deus são desfeitas. Se eu creio em Jesus, significa que os meus pecados são perdoados, são totalmente perdoados. Agora eu tenho livre acesso a Deus. Pelo sangue de Cristo eu fui aproximado com Deus. Então as inimizades foram desfeitas. Primeiramente, a palavra da reconciliação é a palavra que a gente evangeliza, é a palavra que a gente lembra sempre, é a palavra que não pode sair da nossa memória. Os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, porque eu criei nele e Deus me pôs nele. Nessa carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai se lembrar do tempo todo de que você está em Cristo, de que você está nele, de que você está juntamente com ele. Se você está em Cristo, se você está nele, se você está juntamente com ele, significa que os seus pecados foram perdoados, completamente perdoados. Isso sim significa paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo oferece. Então, primeiramente, essa é a mensagem de reconciliação que a gente anuncia a todos também. Anunciamos essa mensagem de reconciliação para aqueles que não estão em Cristo ainda, que ainda não receberam o Salvador. Só que a nossa mensagem, a nossa palavra de reconciliação, ela alcança também outras áreas. Por quê? Porque todas as inimizades com Deus foram desfeitas. Em outras palavras, existe conteúdo, existe substância na palavra de Deus para que qualquer tipo de inimizade seja desfeita e todo tipo de reconciliação possa acontecer. Por exemplo, existe reconciliação, existe perdão, existe como rever, existe como ajustar novamente o relacionamento de um pai com um filho e vice-versa. Existe como reconciliar, existe como restaurar novamente o relacionamento entre o marido e a mulher. Por quê? Porque Cristo nos deu o ministério da reconciliação. É o ministério que fala de perdão no nível mais alto. Assim como ele nos perdoou, nós perdoamos também. Então, quando essa mensagem de perdão, quando essa mensagem de amor, é uma mensagem que nós anunciamos, porque somos embaixadores de Cristo, nós falamos aquilo que Cristo também falaria da mesma forma. O que Cristo falaria para um casal? Cristo falaria, olha, assim como eu perdoei a vocês, perdoem-se mutuamente um ao outro. Esta é a palavra que Cristo anunciaria. E nós temos esta palavra, a palavra da reconciliação, a palavra do perdão, que faz com que você não fique em ambiente de inimizade com nenhuma pessoa. Dentro da igreja, então, nem pensar. Se temos o ministério da reconciliação, dentro da igreja,
inimizades não fazem o menor sentido. Porque Paulo não fala que ele tem o ministério da reconciliação. Ele diz, escrevendo aos Efésios, que nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério do perdão. É isso que a gente proclama. Primeiramente, o perdão dos pecados em Cristo, na cruz do Calvário, que nos salva. Mas não só isso. Nós temos, por sermos embaixadores de Cristo, nós temos a palavra do perdão que restaura no relacionamento entre pessoas. Primeiramente, entre nós, irmãos. Primeiramente, entre nós, irmãos. Suportando uns aos outros. O mais forte na fé, suportando o mais fraco na fé. Esse ministério de reconciliação, ele nos foi dado. Então, quando nós fomos reconciliados com Deus na cruz, todas as inimizades, elas foram anuladas, elas foram desfeitas. Não há razão, portanto, para a gente encerrar um caso. É muito comum nos casamentos, tanto da parte do esposo quanto da parte da esposa, e quando isto é no corpo de Cristo, é mais sem sentido ainda, é muito comum, quer dizer, muito comum não, mas você ouve, né, situações onde o esposo ou a esposa, eles chegam na situação de dizer, não, eu não consigo mais conviver, eu não consigo mais perdoar. Se você entender que você, convertido em Cristo, você recebeu o ministério da reconciliação, você recebeu um ministério que, acima de tudo, perdoa. E você perdoa por quê? Porque você recebeu amor para perdoar. Com isso, não só você vai entender o valor do perdão, mas você vai entender, por exemplo, no casamento, o valor do amor. De tal maneira que a situação nunca chegue no nível mais alto das inimizades. Então, na cruz do Calvário, todas as inimizades foram desfeitas. Se a gente crê nisso, e observa, Paulo ora para que a igreja de Éfeso, mesmo tendo amor e fé, ela compreenda, através de revelação espiritual, através de sabedoria espiritual, ela compreenda toda a vontade de Deus. Nós temos esse ministério. É possível toda a restauração. Pais e filhos podem ser restaurados, basta que os dois queiram. Esposo e esposa podem ser restaurados, basta que os dois queiram. Por quê? Porque nós recebemos este ministério. É um ministério que provém do desfazimento de todas as inimizades, sejam elas quais forem. Então está aí, versículo 15. Inimizade entre homens, Cristo desfez. Verso 16, inimizade de homens com Deus, Cristo desfez. Então, passemos ao versículo 17. No versículo 17, diz assim, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós. No caso, Paulo está se dirigindo à igreja de Éfeso, mas eu já falei para você em ministrações anteriores, que isso também vale para nós. Cristo evangelizou a paz, a igreja de Éfeso, a nós também, que estávamos longe, porque somos gentios. Não conhecíamos, não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo, não tínhamos conhecimento das alianças que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, que Deus fez com Davi. Não sabíamos de nada disso, estávamos longe, sem Deus no mundo. Estávamos como mesmo? Estávamos segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo e os seus valores, coisas que nós já comentamos em domingos anteriores. Então, ele evangelizou a paz aos que estavam longe,
mas também aos que estavam perto. Por quê? Porque os que estavam perto eram os judeus. Os judeus, eles sabiam da aliança com Abraão, da aliança com Moisés, da aliança com Davi. Eles tinham a lei dos mandamentos, tudo isso eles tinham. Porém, todo homem, seja ele gentio, seja ele judeu, todo homem, ele é salvo da mesma forma. Todo homem é salvo pela fé. A salvação é pela fé. Na aula passada, nós lemos, lá no verso 8 do capítulo 2, que é pela graça mediante a fé que nós somos alcançados por Deus. É por uma iniciativa exclusiva de Deus, mediante uma coisa chamada fé. Eu creio no perdão dos pecados que Jesus derramou ali no seu sangue na cruz do Calvário a meu favor. Eu creio nesse sacrifício. Eu creio na iniciativa de Deus. Eu creio que isso só pode vir de Deus. Eu creio que não pode vir de mim mesmo. Isso é fé. Todas as pessoas, elas são salvas pela fé. Então, Cristo Jesus, evangelizou a paz aos que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Tanto gentios quanto judeus, independentemente de quem estava longe, de quem estava perto, eles foram evangelizados pela palavra desta paz. Paz entre pessoas de culturas religiosas diferentes, paz de pessoas, dos homens com Deus. Cristo evangelizou esta paz. E quem crê nele é salvo. Quem crê em Jesus é alcançado. Ele evangelizou esta paz. É a única paz que pode dar descanso ao coração humano. A única. É quando você crê no seu Salvador. É quando você crê no seu Senhor. É quando você crê em Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa para você. Eu levei 37 anos para receber esta paz. Eu não sei, você que está me assistindo, você pode ser uma pessoa que não faz parte de uma igreja evangélica, por exemplo. Você pode ser o que a gente costuma chamar de amigo da igreja. Pessoa que gosta de assistir ministrações da palavra de Deus, né? Você pode ser esta pessoa com este perfil. De alguma forma, eu também era uma pessoa com este perfil. Eu achava que deveria ou devia existir um Deus. Mas eu não tinha o conhecimento, né, de como me aproximar desse Deus. E eu digo para você, levei 37 anos para entender isso. Até que me evangelizaram a paz. Algum ministro da reconciliação, algum ministro que anuncia o perdão dos pecados em Jesus, um dia anunciou a palavra da paz para mim. E essa palavra, ela entrou no meu coração. Eu era o que estava perto? Não, eu não sou judeu. Eu era o que estava longe? Sim. Eu sou gentio. Mas agora, tanto eu quanto aquele ministro da reconciliação que anunciou a palavra do perdão dos pecados para mim, tanto eu quanto ele, nós agora somos parte de uma nova criação, uma nova criatura, um novo homem. Onde Cristo Jesus é a cabeça deste corpo, é a cabeça daquilo que nós chamamos de igreja. Um dia a palavra desta paz, ela alcançou a minha vida. Então, você que está me assistindo agora, nós não sabemos quem pode assistir esta ministração. Até, eu achava antigamente que quando você apertava nessa mãozinha que tem aí, na transmissão tem uma mãozinha para cima, uma mãozinha para baixo, né? Acho que o pessoal chama de joinha, é isso? Pois é, eu achava que você deveria apertar isso aqui quando você gostasse da mensagem.
Mas não é isso. Você sabe por que você deve apertar a mãozinha para cima? Porque o algoritmo do YouTube, ele interpreta que aquele conteúdo é relevante. Que aquele conteúdo, ele deve ser repassado para mais pessoas. De tal maneira que, se alguém algum dia fizer uma pesquisa no YouTube procurando determinado tema, quanto mais mãozinha para cima você clicar, mais o YouTube vai direcionar o conteúdo para aquela primeira pesquisa. Eu fui descobrir isso recentemente. Então, quando você clicar na mãozinha para cima, não é porque você está gostando da mensagem, não. É porque o algoritmo do YouTube, ele vai interpretar que o conteúdo é relevante. E mais pessoas deveriam assistir esse conteúdo. Interessante. Então, clica aí naquela mãozinha para cima. No dia que alguém fizer uma pesquisa sobre o tema, no dia que alguém digitar Efésios capítulo 2, quanto mais mãozinha para cima tiver clicado, mais o algoritmo do YouTube vai retornar aquela sugestão para a pessoa assistir. Eu não sabia disso. Bom, mas eu dizia que aos 37 anos, eu fui evangelizado com esta paz em Jesus, pelo perdão dos pecados. E aí eu encontrei o verdadeiro descanso em Deus. E aí eu quero dizer duas coisas para você que estão no versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. É o que está escrito no versículo 18. Porque por ele quem? Cristo Jesus. Por ele, por Cristo Jesus, tanto o judeu quanto o gentio convertidos, eles têm acesso ao Pai. Observa aqui que coisa interessante. O judeu, e Paulo é um judeu de nascimento. Paulo era da tribo de Benjamim, como ele explica aos filipenses. Ele era da tribo de Benjamim, ele era judeu. O judeu, ele não chamava Deus de pai, por exemplo. Ele tinha muito temor em chamar Deus de pai. Ele não chamava. E não só isso, o judeu não pronunciava o nome de Deus. Mas no versículo 18, Paulo está dizendo que por causa de Cristo Jesus, e somente por causa dele, tanto o judeu quanto o gentio, uma vez que se convertem, ambos, eles têm acesso ao Pai. O nível de relacionamento mudou completamente. Nós temos acesso ao Pai. Às vezes, há quem chame de paizinho, né? Como a Maiara gosta de chamar meu paizinho. É isso mesmo. Nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, somente por Ele. Então, se você que está assistindo esta ministração, você não consegue ter acesso ao Pai, você desenvolver um relacionamento com Deus, você não consegue ser salvo, você não consegue ter os seus pecados perdoados, se não for por Ele, se não for por Cristo Jesus. Vamos projetar? Projeta para mim o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Pode projetar isso, nessa versão mesmo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, meu amigo e minha amiga, você, por você mesmo, se este é o seu caso, você que está assistindo, se você é apenas um amigo da igreja, se você não se converteu ainda a Jesus, por você mesmo, você não consegue ter acesso ao Pai. Você só consegue ter acesso ao Pai quando você se converte a Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho de acesso ao Pai. O único, não há outro. Esta é a primeira coisa que eu queria te dizer. A segunda coisa que eu queria te dizer
é para nós que somos crentes. O nosso acesso ao Pai, o nosso relacionamento com o Pai, ele não está limitado pelas nossas tendências religiosas, pelas nossas preferências religiosas. Nós não temos mais ou menos acesso ao Pai porque nós somos calvinistas, porque nós somos arminianos, porque nós somos reformados, porque nós somos pentecostais, nada disso. O nosso acesso ao Pai em um mesmo Espírito, é um Espírito só, em um mesmo Espírito, é por Ele, é por Cristo. Não é por uma denominação religiosa da qual eu faço parte. Por exemplo, há muitos irmãos, e nós recebemos muitos irmãos assim, aqui, que durante muitos anos tiveram entendimento de que este acesso ao Pai por meio de Jesus vinha acompanhado de uma determinada inscrição religiosa, por fazer parte de alguma denominação religiosa. Quero dizer para você, esse ensino não vem de Deus. O nosso Deus é tão grande que Ele é o Deus dos gentios e Ele é o Deus dos judeus. Há muitos irmãos cristãos atualmente que, mesmo sendo gentios convertidos já a Jesus, eles querem viver uma vida de judeu. Eles acham que eles precisam se parecer com o judeu. Você vai ver na internet, por exemplo, alguns irmãos que já confessaram Jesus, você vai ver alguns irmãos que não chamam Deus de Deus, porque o judeu, ele não pronunciava o nome de Deus. Então eles não falam Deus, eles falam o Eterno. Problema nenhum chamar Deus de Eterno. Agora, dizer que Deus, que nós chamamos de Deus, não pode ser chamado de Deus por causa de uma cultura judaica, mas o certo é chamar de o Eterno, isso não está certo. Porque o mesmo Deus dos judeus é o mesmo Deus dos gentios. É o mesmo Deus. Uma outra coisa também é que há cristãos gentios, convertidos, fazem parte da igreja, que não pronunciam o nome de Jesus. Eles falam Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias. Não que você não possa chamar assim, mas você não pode entender que você tem que falar assim, porque é como o judeu falava, ou como ele fala. Nós somos gentios convertidos, mas nós não temos que mudar a nossa cultura religiosa. Nós não temos que mudar. Nós somos uma nova criação em Cristo. Nós não temos que nos fazer judeu. Esse comportamento é reprovado na própria Bíblia. Abra lá, Romanos 3, versículo 29, acerca desse texto que eu mencionei agora há pouco aqui. Olha o que diz Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, meu irmão, certamente, o nosso Deus é o Deus dos gentios também. Então, você pode chamar Deus de Deus, você não está obrigado a chamar Deus de o Eterno. Você pode chamar, mas não está obrigado. E o teu Salvador se chama Jesus. Você pode chamá-lo de Yeshua, mas você não está obrigado a chamar como algumas pregações na internet ensinam. Porque o Deus dos judeus é também, certamente, o Deus dos gentios. Você não tem que se converter ao judaísmo e nem falar como judeu. O Deus dos judeus é também o Deus dos gentios. Então, existe essa confusão no nosso mundo evangélico, que alguns irmãos se deixaram levar por isso, por essas influências. O nosso acesso
a Deus unicamente, portanto, é por meio de Cristo Jesus, unicamente. Não é pela nossa teologia, não é porque nós fazemos parte de um grupo religioso privilegiado, não é por isso, mas é única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus, ao Pai. Porque é até algo interessante, você deve aprimorar esse relacionamento com Deus, chamando Ele de Pai. Jesus ensinou isso. Paulo está sugerindo isso no versículo 18. Nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Chamar Deus de Pai é algo maravilhoso. Mexe com o seu coração. Bem, nós estamos finalizando então esta penúltima sessão, que foi dos versos 11 a 18. Hoje, nós, de uma forma mais especial, falamos dos versos 15 a 18. Na semana que vem, finalmente, nós vamos finalizar com a última sessão do capítulo 2 de Efésios. Finalizaremos semana que vem, que será a quinta parte. Eu espero que você, sinceramente, esteja sendo edificado. Clica naquela mãozinha que fica assim, porque o YouTube vai sugerir esse conteúdo quando alguém fizer uma pesquisa, de alguma sobre a carta aos Efésios, por exemplo. Nós vamos fazer uma oração, vamos encerrar. Vai ficar na nossa tela o QR Code, vai ficar a conta da igreja, o Pix, que é o CNPJ da igreja. Caso você entenda, caso você tenha sido tocado no seu coração, que você pode ser um ofertante, um contribuinte para a obra de Deus, para este ministério, que tem nos abençoado de uma forma maravilhosa aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar. Pai, nós pedimos que nós sejamos enriquecidos com toda a sabedoria e graça através desses ensinos, Pai. Que o Senhor venha nos encher de toda a suficiência, que o Senhor venha nos encher de toda a provisão. Que nós estejamos, Senhor, com os nossos ouvidos atentos a cada nova instrução que vem da Tua parte, Pai. Nos ajuda a pôr o coração nisso. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.